Olha, a universitária agredida pela vizinha na várzea não entende por que não foi ouvida pelo delegado. Ela cobra a investigação e diz que está, inclusive, com medo de continuar morando no local. Tem nova polêmica nessa situação. A Rafael Cabral traz as informações para a gente ao vivo, hein? Rafa, muito boa tarde. Ô, Hernan, foi a 10ª vez que ela esteve aqui na última terça-feira para cobrar da Polícia Civil a agilidade nas investigações. Vai entender já já. Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. O que é que aconteceu na última terça-feira? Ela veio em busca de informações e cobrar da Polícia Civil agilidade nas investigações. Isso porque a estudante de 31 anos quer que a suspeita pague pelo que fez com ela. Aquela agressão brutal que foi registrada por uma câmera de segurança. A estudante foi espancada com socos, pontapés, empurrões e também teve a cabeça batida no chão diversas vezes. Tudo em frente do filhinho de apenas 3 anos. Ela registrou 9 boletins de ocorrência. Inclusive, em nenhum deles, em nenhum momento, a estudante tinha sido chamada para prestar depoimento. Ela conseguiu um advogado, na última terça-feira veio até a delegacia da várzea para buscar alguma informação e cobrar agilidade nas investigações. O que é que aconteceu? A equipe disse, não, a gente vai marcar o depoimento para hoje, às 9 da manhã, para dar início às investigações. Ela se animou. Ela se animou porque se vai dar início às investigações, tudo leva a crer que a Polícia Civil vai ouvir ela, a suspeita, e vai, de certa forma, fazer justiça. Só que quando a estudante chegou hoje cedinho aqui no horário marcado, às 9 da manhã, com o advogado, os dois tiveram uma surpresa. Vou conversar logo com o Rafael Nunes para saber o que é que eles receberam de resposta e o porquê o senhor ficou tão revoltado, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Exatamente isso, Rafael. Tivemos aqui na terça-feira, na ocasião protocolamos uma notícia crimes, que é noticiar o crime, colocamos de forma detalhada, absolutamente um histórico fático de tudo que aconteceu, pontuamos todos os crimes que essa mulher vem cometendo e pedimos sim a instauração do inquérito. Receberam, protocolaram e marcaram, doutor, quinta-feira, 10 horas, pode vir aqui, traga a sua cliente, queremos ouvir. Fiquei bastante feliz. Se vamos ouvir é porque foi instaurado o inquérito, suponho. Quando chegamos aqui, doutor, não vai ser possível, tá, fazer a ouvida dela, por quê? Porque na realidade foi registrado um TCO. Iremos encaminhar para o Juizado Especial Criminal. TCO. As imagens, eu acredito, está sendo bem ventilada aí, principalmente pela TV Guararapes, está sendo bem ventilada. Aquilo ali é uma tentativa de homicídio cristalina. Tem que ser instaurado um inquérito policial. Tá ok? A violência ela só foi cessada por circunstância alheia à vontade da Beatriz. Tá? Então, bate pronto, fiquei sem entender e indignei. Como é que é? Vocês vão esperar ela morrer? Vai esperar o próximo... Agora o atestado de óbito dela, porque não é brincadeira, são mais de 3 anos de revolta, de luta, entendeu? Imagina só, isso é uma tortura psicológica, você não poder estar na sua casa, não ter paz. Iremos pedir providência sim, Rafael. O senhor recebeu alguma informação, se a suspeita, no caso a vizinha, responsável pela agressão, ela esteve aqui na delegacia? Bom, extraoficial, tomei conhecimento que sim. Entretanto, procurei saber se foi tido alguma ouvida com relação a ela, se ela foi interrogada, e não, ela não foi. Muito possivelmente para assinar um termo de comparecimento, termo de compromisso para comparecer no juizado especial, aí vão encaminhar apenas um dos inquéritos, aliás, um dos TCOs, para o juizado, e aí acabou. E os outros registros? Cadê? Pedi para a minha equipe fazer uma pesquisa minuciosa. Não existe absolutamente processo criminal nenhum que fez nascer no juizado. Não tem nada no juizado, não foi nada encaminhado para o juizado. Está tudo aqui ainda. Ela não foi ouvida, não foi instaurado inquérito. E aí? Vai esperar? Olha, a responsabilidade é muito grande. Aqui é um apelo. É um apelo de um advogado aflito que está vendo a hora de perder a sua cliente, porque ela tem um filhinho de 3 anos para criar.
Ela não é nenhuma vagabunda, não. Ela trabalha, ela estuda, ela só quer ter paz. Só quer ter paz. Vem se esperneando, batendo na porta das delegacias. Não é de hoje. São 9 inquéritos. Aliás, queria eu que fosse inquérito. 9 BOs. 9 BOs. Isso não é brincadeira, não. Vamos poder ter um pouquinho de exercício de empatia. Imagine só você se fosse alguém de sua família. Essa jovem aqui, se fosse alguém de sua família, sofrendo. Porque isso é tortura psicológica, Rafael. Imagina só você não poder ter paz dentro da sua casa. Não poder passar pelo corredor. Isso é torturante, isso não pode ficar assim. Inclusive, Gernan, desde o dia da agressão, a universitária precisou sair da casa, residência que ela batalhou e muito para comprar, viu? Fica na UR7, na Várzea, e eu vou conversar com ela. Vou conversar com ela porque ela também está indignada. Teve que sair da própria casa, está morando escondida na residência de parentes. Mas antes, Gernan tem uma pergunta e já já eu volto para conversar com ela para saber sobre essa revolta e o que é que ela pretende fazer a partir de agora. Gernan, pode fazer a pergunta que eu repasso para o doutor Rafael Nunes. Ô, Rafael, pergunta ao doutor Rafael Nunes aí o seguinte, ela tem 9 boletins de ocorrência. Ela nunca foi ouvida pelo delegado aí na delegacia da Várzea, quando ele esteve com ela na última terça-feira, procede a informação que algum policial disse, olha, nós temos muito trabalho aqui, então não é prioridade o caso dela não. A polícia não está tratando o caso dela como prioridade? É isso, Rafael? Pergunta ao Rafael Nunes. Gernan lá no estúdio fez um comentário e uma pergunta com relação aos 9 boletins de ocorrência. Ele quer saber se em nenhum momento, durante todo esse período, ela foi chamada para ser ouvida pelo delegado. Tem outra pergunta que eu refaço depois que o senhor responder essa. Não, é essa a revolta. Por nenhum momento a Beatriz sentou para ser ouvida. Ela não foi ouvida por nenhum momento. Simplesmente ela, de forma resumida, pontuou o que aconteceu de forma resumida quando fez o registro BO. Mas ser ouvida, dizer o que de fato aconteceu de forma detalhada, ela não teve a oportunidade de juntar essas imagens no procedimento administrativo. Por quê? Porque não tem. Não tem nada aqui. Essas imagens que estão circulando o mundo, não podemos anexar em um procedimento administrativo porque não tem inquérito. O inquérito não foi instaurado. Olha a gravidade disso aí, Gernan. É por esses motivos que iremos sim bater. Eu vou pedir que seja instaurado. Eu não vou aceitar essa resposta, eu não vou. Ô doutor, mesmo depois que ela apresentou as imagens que mostram nitidamente ela sendo espancada, ela não foi chamada para ser ouvida? Se fizer uma enquete, é uma questão interpretativa, está muito claro que aquilo ali não é lesão corporal. Essa jovem, essa senhora, ela só parou de espancar por circunstâncias alheias à vontade dela. Gritaram os vizinhos, vou chamar a polícia, ela não viu outra alternativa, parou. Mas o objetivo dela era matar. Porque quem pega na cabeça de uma pessoa para estar metendo no meio fio com pedras, quer matar. Não venha me dizer que quer agredir, não, quer matar. Porque ali era o único meio necessário que ela tinha, era pedra. Se tivesse uma faca, era facada. Se tivesse um revólver, era tiro na cara. Tá entendendo? Foi ameaçada e ela tem todos os motivos para acreditar na ameaça. Ela tem todos os motivos para ter medo. Ela não voltou para casa dela ainda. Uma semana praticamente sem entrar na casa dela. Vivendo feito um nômade, feito um cigano na casa de um, na casa de outro. Sem dignidade, tá bom? Rafael, ela tá tendo a dignidade dela espancada. Ela paga os impostos, ela trabalha, ela estuda. E o filhinho dela tá assustado. Está assustado. Quem é que vai tirar da cabecinha daquela criança aquela imagem de ver a sua mãe, que é tudo para ela, que é pai, que é mãe, tudo para ela, a mãe apanhando, sendo humilhada, espancada, com a cabeça no chão? Quem é que vai pagar o psicológico dessa criança? Essa criança nunca mais vai esquecer do que viu a mãe, rapaz. Essa mulher teve capacidade de fazer na frente de uma criança? Não vamos esperar ela morrer, Rafael. Não. A última pergunta do Gernan, a segunda, foi com relação a terça-feira, quando vocês estiveram aqui, se o comissário teria falado que o caso não seria de prioridade da polícia.
Mas essa questão, Gernan, não foi na última terça-feira, já vou adiantar. Na última terça-feira foi tudo maravilhoso. Inclusive, o advogado e a estudante, eu acho que os dois passaram cerca de 5 minutos lá dentro. Isso porque o comissário, foi o comissário? Foi uma comissária. Uma comissária disse que estava tudo resolvido, que o depoimento da estudante ia ser hoje. Essa questão que você falou sobre que o caso não seria prioridade de polícia, quem ouviu foi a própria estudante, a Beatriz Carla, em uma das vezes que ela esteve aqui na delegacia da Várzea. Gernan tocou nesse assunto. Como é que você pode lembrar, Beatriz, esse momento que você veio aqui desesperada prestar uma queixa, uma das 9, e foi surpreendida com essa mensagem, com esse comentário que o caso não seria de prioridade? Foi no dia do registro da câmera, quando ela quebrou a minha câmera, porque minha câmera ela tem inteligência e automaticamente qualquer coisa que acontece ela manda mensagem para mim. Quando eu vi a câmera sendo quebrada, eu vim registrar o boletim. Aí foi quando isso me surpreendeu, senhora. Isso aqui não é aqui não, é no juizado de pequenas causas. Sendo que eu sei que para ir para o juizado é preciso registrar o boletim, que lá ia pedir. A senhora foi na delegacia, registrou o boletim. Eu fiz, mas eu estou no meu direito de registrar o boletim de ocorrência. Aí o boletim foi registrado, não foi registrado com todas as palavras que eu disse, mas até então tudo bem. Peguei o boletim e no dia seguinte fui no juizado das pequenas causas, registrar da entrada ao processo indenizatório das câmeras. Teu semblante, minha amiga, é de muito cansaço, de frustração. Já vou te perguntar qual foi a tua reação quando tu chegou aqui hoje, porque tu veio toda animada. Depois de tanto tempo procurando a polícia, na terça-feira tu recebeu uma resposta positiva de que ia prestar depoimento hoje, ou seja, de que o processo, de que as investigações iam andar. Só que teve essa triste notícia. Gernan, lá no estúdio, tem uma pergunta e já eu te faço essa também, tá? Gernan, estou te ouvindo. Ô, Rafael, repare, e tudo isso a Beatriz estava passando porque estava sem advogado. Aí fez 9 boletins de ocorrência. Agora ela está com advogado e ainda está sendo tratada dessa forma. Dessa forma, ela ainda não foi ouvida pelo delegado. Eu pergunto agora, Rafael Cabral, pergunta aí o doutor Rafael Nunes, diante dessa negativa da instauração de um inquérito policial na delegacia, o advogado pretende acionar o Ministério Público para oferecer a denúncia? Rafael. Doutor, Gernan lembrou que durante esse período todinho ela estava sem o senhor, sem o advogado. Foram 9 boletins de ocorrência e ela estava sendo tratada dessa forma. Agora, com o senhor, ela também continua não tendo retorno da Polícia Civil. O posicionamento do senhor agora, qual que é? Pretende procurar o Ministério Público de Pernambuco, já que teve essa resposta não tão agradável por parte da Polícia Civil? Com muita certeza, Gernan. Inclusive, será o próximo passo do nosso escritório, né? Para o Ministério Público, que é o dono da ação, oferecer a denúncia, ou seja, acusar de forma oficial, ele precisa dos requisitos presentes, que é a justa causa, que é a prova da materialidade do fato e indícios de autoria. Temos tudo isso aí. Entendeu? Então, iremos preparar uma petição robusta, dessa vez anexando essas imagens, encaminhada diretamente para o Ministério Público de Pernambuco, porque o inquérito, apesar de ser extremamente importante, é dispensável, porque já temos elementos probatórios suficientes para oferecimento de denúncia por tentativa de homicídio, injúria. E aí, se a gente for destrinchar, a gente vai precisar colocar no eixo, Rafael, cada conduta dessa mulher, tá? Eu estou falando de diversos crimes praticados, ameaça, injúria, perturbação de sossego, crime de dano, tentativa de homicídio. Realmente, inclusive, iremos sim pedir para que o Ministério Público represente pela prisão preventiva dessa mulher, tá certo? Essa mulher precisa ser presa. Essa mulher precisa ser presa, que isso é covardia. Essas imagens aí é de covardia na frente de uma criança. O que mais me revolta é que foi na frente do filhinho dela. Tá certo? A criança ficou desesperada, a criança está acordando toda noite com medo, chorando. Tá certo? Porque viu a mãe sendo espancada sem causa. Mamãe,
chorando o tempo inteiro. Então o Ministério Público será acionado sim, iremos bater na porta do Ministério Público e tenho certeza que essa instituição, que eu confio, tá certo, irá oferecer a denúncia por tentativa de homicídio sem prejuízo dos outros delitos. Isso não significa dizer, Rafael, que eu desisti daqui não, que eu não só desisti não. Tá? Eu vou conversar com calma com o delegado e vou tentar convencê-lo. Doutor, pelo amor de Deus, instaure um inquérito aqui, chame essa mulher, ela precisa ser ouvida. Ouça o que minha cliente tem para dizer. Eu sei que realmente muitas questões, muitos processos, muito inquérito, mas isso é prioridade sim. Isso é prioridade sim, porque é uma vida de uma mulher que nunca pisou numa delegacia de polícia, senão as últimas 9 vezes para fazer um boletim na condição de vítima. Tá certo? Isso precisa ser modificado. Tenha certeza, Gernan, que isso não vai ficar assim. Eu dou minha palavra que isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. O Ministério Público irá oferecer. Porque se o Ministério Público não oferecer, temos mecanismos jurídicos para correr atrás de outra forma e fazer as coisas acontecerem. Tenha certeza. O senhor estava falando das imagens, eu tenho um comentário a fazer também, mas antes, Gernan tem mais uma pergunta a fazer. Gernan, pode fazer que eu repasso para o advogado. Doutor Rafael Nunes, eu acredito que na esfera jurídica, a preservação da vida, ela é a mais alta prioridade, em cima, inclusive, de patrimônio. Então, tem que se resguardar uma vida. Então, como há uma ameaça de morte nítida e uma tentativa de homicídio diante das imagens que nós estamos vendo aí, isso sobressai em cima de outros crimes que a polícia está investigando. Eu não estou dizendo que não tem muito trabalho na delegacia da Várzea como nas demais delegacias, mas o que essa mulher vem sofrendo ao longo de 3 anos é uma coisa absurda, absurda, e ainda não ter sido ouvida por um delegado e não ter sido instaurado um inquérito policial para resguardar a vida dessa mulher é algo surreal que nós estamos observando aqui. Rafael. Isso, Gernan, ele até já ouviu a pergunta para agilizar. Por favor, doutor. A vida é o bem jurídico número 1 a ser tutelado pelo Estado. Não vamos esperar uma tragédia pré-anunciada acontecer. Esse é o nosso apelo, mas não é só apelo de estar se implorando não, porque é um direito. É um direito, existe um código penal que tem que ser seguido. Existe um código de processo penal que tem que ser seguido. Existe uma Constituição Federal. Todos os direitos e garantias dela estão sendo massacrados, estão sendo espancados, porque os deveres ela cumpre. Ela paga os impostos, ela trabalha, ela estuda, ela produz para a sociedade. Ela produz para a sociedade, Gernan. Então, eu tenho absoluta certeza, como Deus está no céu, que essa mulher será denunciada pelo crime de tentativa de homicídio. Não tem como ser diferente, as imagens estão aí. Essas imagens estão aí. Deus foi muito bom que deixou ela viver e hoje ela está aqui pedindo socorro. Mas se ela tivesse morrido, eu bato nessa tecla. E o filhinho dela não tem pai. Tem poucas pessoas por essa mulher. Entendeu? Iremos oferecer uma notícia crime e o Ministério Público terá a obrigação de oferecer a denúncia. Doutor, muito obrigado pelas informações e pela participação aqui no Balanço Geral. Só para finalizar rapidinho, deixa eu fazer uma última pergunta aqui ao universitário. Minha amiga, a todo momento que ele fala do seu filho, eu olhei para você, você abaixa a cabeça, é de cansaço, é de emoção. Só para finalizar, o que é que você tem a dizer? Bem, cansaço é extremamente desgastante, é psicologicamente desgastante, sabe, Rafael? É uma luta muito grande. A única coisa que eu clamo a Deus é justiça. Eu quero justiça, eu quero paz na minha vida, eu quero paz para poder seguir minha vida em frente com meu filho e com os meus estudos. Eu preciso estar bem. Eu estou desgastada, sabe? Tento ser forte, tento sorrir, mas Deus sabe como é que eu estou por dentro. Mas eu tenho fé, porque assim,
Eu poderia ter agido da mesma forma ou pior, porque infelizmente no mundo manda a lei do cão. Em todo momento eu fiz tudo certo, registrei boletins, fiquei me resguardando. Aí você vem agindo certo e se depara com essas situações. É revoltante essa questão da justiça brasileira. Eu me sinto um ser humano insignificante. É como se a minha vida não valesse nada, poxa. É triste essa situação. Ontem eu estava conversando com a minha terapeuta, eu faço psicoterapia. E estava contando toda essa situação com ela, né? Desabafando tudinho, falando, dói. É dor, é revoltante ver como a justiça brasileira é lenta, por muitas vezes falha, como o errado é o certo é o errado, e eu vou continuar em sofrimentos. Fui eu que saí perdendo entre aspas, porque eu sou grata a Deus. Todo dia eu dobro meus joelhos: Jesus, obrigada pela minha vida e pelo meu filho, porque foi-se um anel, mas eu tenho 2 braços, 2 pernas, tô aí estudando e eu sei que eu vou vencer, mas que é revoltante, é doloroso, Infelizmente, no mundo, quem manda é a lei do cão, como as próprias pessoas do crime falam. Ô, minha amiga, boa sorte para você, tá? Obrigada. Vai dar tudo certo. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Gernan, é com você no estúdio.